aqui agora diante do texto de Gênesis, capítulo de número 27. É um texto muito interessante para nós vermos a maneira como Deus vai trabalhando na vida daqueles que Ele escolhe para afirmar o seu propósito com eles. Como nós já mencionamos nos capítulos anteriores, nós temos aqui a história agora de um homem chamado Jacó, que foi escolhido por Deus para ser a continuidade da aliança que Deus firmou com seu avô Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12. Mas diferente de Abraão e de Isaac, Jacó ele tinha uma vida muito complicada, uma vida muito complexa. Começa pelo seu nome que é enganador, começa pelo prediletismo que ele tem da sua mãe, a sua mãe defende muito ele, começa da forma como ele conduz a sua vida, tentando se apropriar daquilo que é do irmão. Então nós percebemos aqui uma vida complexa que mostra realmente para a gente esse princípio de uma eleição que é feita de forma incondicional e que Deus trabalha na vida daqueles que Ele escolheu para não deixá-los da mesma forma. Aqui nós vamos ter o ápice das loucuras, dos equívocos de Jacó e os primeiros passos que vão levá-lo a experimentar realmente uma transformação operada pela ação de um Deus soberano na sua vida. Você vai observar no texto que Isaac já está velho. Isaac reprisa não apenas os erros de Abraão, mas também os acertos. Preocupado realmente com a chegada da morte, ele quer reunir os seus filhos e abençoá-los. E nós sabemos, eu já mencionei isso para você, que Isaac tem um prediletismo por Esaú. Essa família, é um engraçado você observar isso, é uma família que ela é muito conduzida pelo estômago. Esaú vende a primogenitura por um guisado, uma sopa de lentilhas, e Isaac gosta mais de Esaú porque Esaú prepara uma boa caça, uma boa carne para ele. Que a gente seja guiado por Deus e não pelo estômago. E agora, a gente vê Isaac querendo dar a bênção maior para Esaú. Mas espera aí, pensa comigo. Deus não falou que havia escolhido Jacó? Deus não deixou claro quando ele se revelou a Rebeca, dizendo que o maior, que Esaú, vai servir o menor? Por que Isaac toma uma atitude de querer dar a bênção para alguém que não foi escolhido por Deus? Você percebe aqui como essa história tem esses aspectos. Agora vai acontecer o grande equívoco de Gênesis 27. Nós vamos ver um conluio de Rebeca com Jacó para se apropriar da bênção que seria de Esaú. Queridos, eu acredito piamente que a escolha de Deus ela seria independente da bênção proferida pelo pai por Isaac. Mas eu entendo aqui que de alguma forma nós vamos ver como que Deus ele vai direcionando soberanamente as coisas para que até que nos erros dos homens ele mostre que ele está no controle total de tudo. Apesar de eu ser um ser humano que erra, que peca, que comete equívocos, a minha vida está sendo governada por um Deus que é soberano. E se Deus precisar usar os meus erros para meu aprendizado, Ele tem todo o poder para isso. Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. Nesse conluio, nós vemos aqui Jacó, juntamente com Rebeca, planejarem uma forma de roubar a bênção de Esaú. Isaac pediu para o seu filho mais velho preparar uma caça para ele. Esaú sai ao campo para caçar. E Rebeca escuta essa conversa, pega as roupas de Esaú, coloca sobre Jacó, prepara uma bela de uma carne para Isaac e pede que Jacó leve isso ao seu pai. Isaac já estava com a vista muito ruim e ele não conseguia discernir pela visão quem era quem, qual filho era quem. Então ele passa a mão na roupa que Jacó está usando, ele sente o cheiro da roupa de Esaú e ele pensa que é o seu filho mais velho. E ele então abençoa Jacó, pensando estar abençoando Esaú. Tudo bem, Jacó está com uma bênção do seu pai, uma bênção patriarcal, mas agora chega Esaú e pede a bênção do pai, e instala-se uma grande confusão naquela família. Deus é muito responsável. Preste atenção, Deus perdoa o seu pecado, Deus perdoa o meu pecado, mas Ele nunca tira as consequências. As consequências aqui desse homem, que era escolhido por Deus, sim, era irresponsável, sim, Deus tinha algo com ele, sim, mas Deus não tirou as consequências das más decisões que ele tomou. Então, depois desse momento aqui, Jacó perdendo uma série de privilégios. Primeiro, a sua vida familiar vira um inferno. Segundo, a amizade com seu irmão é desfeita. Terceira, ele agora tem
uma posição ruim diante do pai. O pai sabe que de fato ele é um enganador. Quarto, ele vai ter que ir embora de casa. Quinto, ele nunca mais vai ver a sua mãe, que era aquela que ele protegia, viva. Sexto, ele vai ser enviado ao deserto, onde ele vai ficar sozinho. E é nesse momento, no fundo do poço, que Deus começa a trabalhar na vida dele. Deus lhe aparece numa visão. Então você observa que apesar do homem ser responsável pelos seus atos e Deus disciplinar o homem pelas consequências das suas más escolhas, a gente vê Deus no bastidor, encaixando cada pecinha para que a vontade dele se cumpra. Talvez a sua vida hoje seja uma sucessão de escolhas boas com escolhas ruins, de acertos, de erros, de vários problemas. Se Deus escolheu você, querido, fique tranquilo. Deus sabe pegar essa coxa de retalhos e dar um significado tremendo para isso. E Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Tenha certeza disso. É nessa esperança que aqueles que são da fé, da graça, descansam. Deus não precisa dos meus acertos para cumprir a sua vontade na minha vida. E eu, ora acertando, ora errando, quero viver minha vida para engrandecê-lo, para adorá-lo e para glorificá-lo. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.